Quem aqui gosta de açúcar? Acredito que todo mundo. Tem gente que bebe café sem açúcar. Eu não consigo conceber esse negócio. Pastor, mas é bom, a gente sente o sabor do café. Eu já tentei. Mas café sem açúcar para mim não é café. Açúcar é algo maravilhoso. Você concorda com isso? É algo maravilhoso o açúcar. Quem que gosta de cana? Já chupou uma cana? Já chupou cana? Você gosta de cana? Já pensou cana sem açúcar? O açúcar vem da cana, a gente extrai da cana o açúcar, né? Que coisa boa que é o açúcar. O açúcar usado na medida certa, ele é realçador do sabor das frutas, é realçador do sabor do café, né? Dos sucos. Mas quando usado em demasia, o açúcar se torna enjoativo, ou melhor, ele torna tudo enjoativo. Irmãos, quem que gosta de doce de laranja? Gosta de doce de laranja? Quem não gosta de doce de laranja? Vocês têm tudo que se converter. Doce de laranja é uma delícia, irmão. Alguém aqui sabe o que é chuvisco, doce? Quem aqui conhece chuvisco? Lá da minha terrinha, Campos Goytacazes. Chuvisco, que coisa deliciosa. Chuvisco em calda. Que delícia. Mas você consegue beber a calda do doce de laranja? Só a calda. Não dá, né, irmão? Só a calda do chuvisco. Você toma até uma colherinha. Quem que gosta de mel? Mel. Quem aqui consegue tomar 2 dedos de mel? O Luiz toma, mas eu garanto que depois é banheiro certo. Não dá, irmão. É doce demais. Acaba se tornando enjoativo, desagradável, torna aquilo que seria gostoso, com o sabor realçado, em algo enjoativo, algo desagradável. Se usado assim com frequência, o açúcar levará ao desenvolvimento de enfermidades como diabetes, sendo uma coisa extraordinária, maravilhosa, abençoadora. Louvado seja o Senhor pelo açúcar. A mesma coisa é o sal. O sal também é maravilhoso. Se usado na medida certa, é realçador do sabor de alimentos, como a carne de um churrasco. Um churrasquinho, né, irmão? Fazer churrasco sem sal. Já comeu churrasco sem sal? Alguém já comeu? Já, meu filho? Para não querer nunca mais, né? Deus me livre. O meu avô, Georgino Galberto Barroso, querido, conhecido como vovô Gininho. A comida do vovô Gininho era toda diferente. Vovô Gininho tinha 11 filhos, e mais a esposa. A comida dele era feita à parte. Eu cresci vendo aquilo, e como toda criança curiosa, um dia eu fui buscar entender por que na comida de vovô Gininho, fosse no almoço, fosse na janta, tinha que ter aquela tigelinha com angu. E por que a comida do vovô era numa panelinha pequena, à parte, enquanto a comida do restante de toda a família era em outras panelas maiores? Falei, o que é que tem na comida do vovô que é diferente? Um dia eu fui lá escondido, como toda criança, né? Curiosa, e aproveitei que já tinha mexido, e peguei logo uma colherada, aquela colher de sopa, porque eu gostava de angu, e fui lá e taquei o angu, e rapidinho, para não ser pego, joguei logo na boca, coloquei lá e saí correndo, mastigando, para cuspir tudo fora. Não tinha sal nenhum, irmão. Angu sem sal é um negócio horrível. O sal, ele tem essa propriedade extraordinária de realçar o sabor da coisa, mas quando usado em demasia, ele torna tudo desagradável, intragável, provoca mal-estar, e se usado assim com frequência, levará ao desenvolvimento de enfermidades como a hipertensão,
E tem um monte de gente morrendo por excesso de sal. Tem um monte de gente perdendo partes do corpo e morrendo por excesso de açúcar. Amados, Deus colocou tudo na natureza para exercer um papel abençoador nas nossas vidas. Mas mesmo aquilo que abençoa pode se tornar maldição por causa do nosso uso indevido, sem o devido equilíbrio no uso daquilo que Deus fez para ser abençoador para nós, como o açúcar e o sal. Assim é também com as substâncias químicas, chamadas hormônios, e os neurotransmissores que Deus colocou no nosso corpo e que são fundamentais para nos capacitarem a realizar determinadas ações importantíssimas para o nosso bem. Esses hormônios e neurotransmissores são responsáveis por nos preparar para reações e determinadas situações às quais nós estamos sujeitos. Por exemplo, a adrenalina. A adrenalina é um hormônio e o sistema nervoso simpático, que é responsável pelo contrário involuntário dos órgãos internos, atua preparando o nosso organismo para reagir em situações de medo, estresse e excitação, adequando o funcionamento de diversos sistemas internos para um elevado estado de prontidão, e isso é bom. Isso tem a ver com a adrenalina. Quando nós sentimos medo, uma parte do nosso cérebro chamado hipotálamo, que tem a função de controle de metabolismo, aumenta a produção de adrenalina no nosso corpo e descarrega essa adrenalina pelo nosso corpo, a nossa corrente sanguínea. E é por causa da descarga de adrenalina no corpo, por consequência de sofrermos uma situação que nos provoca medo, que nós somos capazes de ter uma reação instantânea para lutar e fugir. Uma vez eu fui fazer uma visita na casa do irmão Luiz Gonzaga, foi membro dessa igreja. Quando eu chego, vou passando pela casa vizinha do irmão Luiz Gonzaga. Tinha 2 cães do lado de dentro da casa, uma muretinha dessa alturinha, e um desses cães era um Rottweiler. E ele era um Rottweiler adulto, o outro era um cachorro vira-lata. Eu passei na distância máxima que eu pude, e o Rottweiler veio para o portão e botou as patinhas dele lá, patinhas não, né? Patonas dele lá, ele e o vira-lata. Enquanto o vira-lata latia, o Rottweiler, e arrastando as garras dele, os dentes dele, e eu passei todo medroso lá pelo outro lado, até chegar em frente à casa do Luiz Gonzaga. E a casa do Luiz Gonzaga ficava de frente, aqui tinha uma outra casa, porque o terreno lá era dividido de uma maneira estranha, e um muro aqui, que separava a casa do Luiz Gonzaga do vizinho, e esse muro era alto. E eu estou lá e estou chamando o Luiz Gonzaga. Ô irmão Luiz Gonzaga, ô de casa. De repente, só pode ter sido o Espírito Santo. Eu vi na minha mente assim, olha para trás. Quando eu olhei para trás, irmão, o Rottweiler tinha parado de latir. Bicho sagaz, devia estar possesso. Porque enquanto ele estava lá batendo, ele latia. E de repente ficou aquele silêncio, até esqueci dele. Eu estou chamando o Luiz Gonzaga. Veio aquela vozinha dentro de mim, olha para trás. Quando eu olhei para trás, irmão, estava na distância como daqui para eles ali, correndo na minha direção. Não me pergunta como, eu hoje sei explicar. Adrenalina. Eu só me vi em cima do muro, deitado igual gato, todo esticado, com a perna tentando encolher, e se você me perguntar, como foi que você subiu lá? Um muro de de 2 metros de altura, irmão, adrenalina. A adrenalina dá essa descarga na gente, na hora, e ela tem essa função de nos preparar para fugir, ou para enfrentar o problema. Que bênção, né, irmão? Louvado seja o Senhor pela adrenalina. Glória a Deus. Outro hormônio é o cortisol.
O cortisol tem importantíssima função também no nosso corpo. Os níveis normais de cortisol atuam como reguladores de humor, pressão arterial e quantidade de açúcares no sangue. Olha que bacana, que coisa linda. Arrependido em nome de Jesus. Também fortalecem a musculatura do coração e, em pequenas doses, fortificam o sistema imunológico e a resistência à dor. O estresse constante leva à descarga massiva de cortisol, afetando a saúde. E aí começa o problema. O estresse constante leva à descarga massiva de cortisol, afetando a saúde. Assim como o medo constante vai descarregando adrenalina no nosso corpo, também provocando mal-estar na nossa saúde. Em pessoas que desenvolvem ansiedade, o cortisol é liberado com mais frequência e em quantidades maiores, o que pode levar a sintomas como preocupação excessiva, nervosismo, irritabilidade, insônia, fadiga. Por quê? Excesso de cortisol no sangue. Outro hormônio importantíssimo, dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, não é nem um hormônio, é um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para várias partes do nosso corpo. A substância é conhecida como um dos hormônios da felicidade e do autocontrole, e quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Que coisa linda que Deus fez em nós, olha. Porém, o excesso de dopamina faz a pessoa pensar rápido demais, pensar muito, distrair-se facilmente e até desenvolver esquizofrenia. Por quê? Por excesso de dopamina. Toda vez que você se sente recompensado por um acontecimento, é a dopamina que está presente. Se injetasse essa substância em você, isso provocaria uma resposta comportamental. É por isso que as pessoas se tornam viciadas. E essa substância está no cérebro, e ela se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos, e na corrente sanguínea ela atinge todas as células do nosso corpo. Medo, ansiedade, raiva, estresse, sofrimento, ódio, alegria, prazer, tudo isso está relacionado a substâncias químicas. Isso é físico, não é metafísico, não é espiritual. Deus fez assim, colocou no corpo humano assim, para ser assim, produzindo bem-estar em nós. Mas tal como o açúcar e o sal, nós podemos tornar isso que Deus fez em nós para ser uma bênção, em um grave problema para a nossa saúde. Então, quando você sente prazer, teu rim, teu baço, teus ossos, teu fígado, todas as demais partes do teu corpo sentem também e vão se manifestar de acordo. A célula que tem o maior número de receptores é a célula neurológica. E a segunda célula com maior número de receptores para a química cerebral é a célula imunológica. Isso significa que as células que têm, ou que mais sentem as suas emoções, em primeiro lugar, são os neurônios. E os neurônios estão presentes no teu cérebro e no teu intestino. Já reparou, quando você não está bem, você sente um embrulho no estômago? Você sente dor de cabeça?
Então, em primeiro lugar, as células que mais sentem as emoções são os neurônios. E em segundo lugar, os leucócitos, também denominados glóbulos brancos, que têm a função de proteger o organismo contra as infecções. Combater células defeituosas, malignas. Então, quando você se sente uma vítima, por exemplo, ou você desenvolve medo excessivo, quando você se expõe a pensamentos de preocupação sobre o amanhã e você fica ansioso, você derrama isso na corrente sanguínea. Todas as células imunológicas se sentem assim e a tua imunidade cai. Sabe qual é a razão de muitas doenças? Lembra do açúcar e do sal? Quando você assiste televisão e se expõe a 5 minutos de notícias ruins, a sua imunidade vai cair por 5 horas. Eu vou repetir. Quando você se expõe a 5 minutos de noticiário de desgraça, de morte, de crimes, a tua imunidade cairá por 5 horas. Se você envenenar a sua mente com excesso de cortisol, de adrenalina, de dopamina, a tua imunidade baixa e você diminui a resposta imunológica e adoece. Teu corpo fica fragilizado para combater tudo aquilo que vem para agredi-lo e que está no meio. Portanto, ouça o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, eu vou pedir para você ler bem forte. NVI. Vamos bem forte? Acima. Mais uma vez, pode ler? Agora diga para quem está próximo de você, se você não guarda o teu coração, você fica doente. Amados, tem muita gente colocando no diabo a responsabilidade por tudo de ruim que acontece, quando na verdade a responsabilidade nunca deixou de ser nossa. Você não dorme o suficiente. E não dorme o suficiente porque você não para de pensar no problema. E você desenvolve ansiedade. E a ansiedade, ela é descarregada por todo o seu corpo. E as tuas células imunológicas, elas ficam enfraquecidas. E a tua resposta imunológica será muito frágil. Quantos aqui não passaram a ouvir essa palavra que antes parecia nunca ser dita? Comorbidade. Que ficou tão conhecida por causa da pandemia de Covid recentemente. E o que é que se dizia? Aqueles que morriam eram, sobretudo, aqueles que tinham comorbidade. E o que é comorbidade? Senão um organismo frágil, enfraquecido. A palavra do Senhor diz: acima de tudo, guarda o teu coração. Meus irmãos e irmãs, meus amigos, queridos, hormônio é sentimento. E o hormônio que Deus colocou em nós para ser bênção, para ser regulador das nossas emoções, das funções do nosso corpo, da homeostase, que é o equilíbrio de todas as áreas do nosso ser, para que nós experimentemos alegria, bem-estar,
paz, tranquilidade. Tudo isso pode ser destruído se nós não guardarmos o nosso coração. Se nós não permitirmos, se nós permitirmos que o nosso coração, a nossa alma, seja bombardeada daquilo que nos provoca estas emoções que levarão ao descontrole hormonal e, por consequência, a fragilidade do nosso sistema imunológico. Então eu quero te dar uma advertência da parte de Deus. Se nós fizermos isso, evitaremos filas de SUS, evitaremos gastos com médicos, evitaremos gastos com remédios, desenvolveremos saúde e qualidade de vida, se obedecermos a palavra de Deus. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Pastor, mas ninguém pode viver numa bolha. Nós vivemos numa realidade que os problemas estão aí. Sim, eles estão aí. Mas por que você precisa se colocar numa condição de absurda exposição ao que está acontecendo aí? Então, pare de se expor excessivamente às mídias sociais. Pare de fazer do aparelho celular, do smartphone, uma extensão do teu corpo. Tem gente que já se tornou viciada naquele barulhinho. Tududum. Irmãos, como nunca, a quantidade de pessoas que têm sofrido acidentes, a quantidade de pessoas que têm sofrido acidentes que as incapacita para o resto da vida, numa cadeira de rodas, numa cama, que mata, se dá pelo uso do celular indiscriminadamente. A gente vê as pessoas andando pela rua como se fossem zumbis. Elas atravessam a rua, eles não olham mais a rua, estão ali focadas no celular. Se vai no banheiro, não consegue ir sem levar o celular. O que é que essa pessoa está fazendo? Ela está se expondo excessivamente e já se tornou um dependente digital. Sabe o que está acontecendo? Excesso de dopamina, que vai trabalhando lá com essa área no nosso cérebro chamada área da recompensa, que é a mesma que provoca as pessoas se tornarem dependentes químicos, seja de álcool, seja de cigarro, seja de cocaína, seja do que for, por se auto-expor em excessividade às mídias sociais. Para com isso. Pare de se expor a programas de TV que exploram desgraças e notícias ruins sobre violência e crime. E você sabe o que é pior? Esses programas são, via de regra, na hora do almoço. E sabe o que é pior ainda? São as pessoas que vão almoçar com o prato na mão e na frente da televisão e se expondo àquilo. Não degustam o que estão comendo. Não sentem o prazer do alimento que estão comendo. Não constroem relações afetivas, estão, na verdade, destruindo as suas relações afetivas dentro da sua própria casa. E estão se expondo àquelas notícias de desgraça, de morte, de assassinato, de crime, de traficante, de miliciano, de governo corrupto. E aquelas cenas que vão e voltam em 5 segundos que se tornam 15 minutos, enquanto um locutor, enquanto um apresentador está ali falando sem parar e fomentando aquele negócio que é uma desgraça. E aquilo está produzindo em você doença, está predispondo você às doenças. Pare de se expor a esses programas de TV. Ocupe-se de atividades que sejam produtivas, que levem a tua mente ao exercício da criatividade, do bem-estar. Leia livros,
Envolva-se com as atividades que a sua igreja possui. Vá fazer visita a uma pessoa idosa, que tem limitação para sair de casa. E acima de tudo, desenvolva disciplina de oração, de leitura da palavra de Deus, de contato com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não empreste a sua mente para ser cheia de pensamentos insuflados por Satanás, por você se expor a influências que o favoreçam, mas encha a sua mente da verdade, a verdade eterna da palavra de Deus, e a sua vida de alegria no Senhor. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Como é que a gente dá alegria ao Senhor? Alimentando a nossa alma destas coisas que nos adoecem? Não empreste a sua mente. A palavra do Senhor diz: guarda o teu coração acima de tudo. Mas se você já está doente, então faça o caminho de volta. Busque a Deus. Saia de casa. Eu estou falando com quem está do outro lado aí. Você está aí dentro de casa. Há quanto tempo você não sai desse quarto? Há quanto tempo você não sai de dentro dessa casa? Há quanto tempo você não dá uma volta pelo seu quintal? Há quanto tempo você não varre esse quintal? Há quanto tempo você não vai lá e coloca água naquela planta que já está morrendo? Há quanto tempo você não olha para o céu e se alegra pelas coisas maravilhosas que o Senhor fez? Faça o caminho de volta. Busque a Deus. Saia de casa. Venha para a igreja. Envolva-se com algo produtivo e abençoador. Busque ajuda. Busque apoio. E é por isto que nós estamos aqui, a primeira igreja batista em Belfor Roxo, porque nós queremos ser um lugar de vida para você e para a sua família. Tanta gente adoecida, tanta gente ficando doente, gente crente, embora a palavra do Senhor esteja a nos dizer: acima de tudo, guarda o teu coração. Mas sabe, irmãos, é muito mais fácil se tornar dependente dessas coisas e destruir a sua própria saúde do que construir algo positivo e bom. Bíblia mais oração igual a santificação. Santificação promove alegria ao coração de Deus, e a alegria do Senhor gera em nós saúde. Quanta coisa pode mudar na sua vida. Quanto dinheiro economizado com remédio. Quanto dinheiro economizado com médico. Quanto tempo antes perdido, agora aproveitado. Por quê? Por você passar a obedecer a palavra de Deus, a se permitir ser tratado pelo doutor Jesus. E a receita dele é, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Vamos tomar uma atitude proativa. Nós estamos no mês de novembro, chamado Novembro Azul. Meu irmão, você tem deixado o teu coração ser cheio de quê? De pensamentos, de palavras, de frases idiotas, tolas, de chocarrices, de zombarias, de coisas chulas, e por causa disso, você não procura um urologista, você não faz o seu exame de PSA, você não faz o exame de toque, e talvez você esteja desenvolvendo um câncer de próstata. Por quê? Porque você tem enchido o teu coração daquilo que não presta. E a palavra de Deus diz: guarda o teu coração. Tantos crentes que depois ficam reclamando, chorando, dizendo para Deus: Senhor, eu não entendo, por quê? Lamentações 3,39, vamos ler juntos?
Veja o que diz o profeta Jeremias, em Lamentações 3,39, vou pedir para você ler bem forte. Vamos lá? Em outra versão, diz assim: do que o homem tem para se queixar, ele que olhe para trás e se queixe dos seus próprios pecados. E pecado é tudo aquilo que a gente faz que é contrário ao que Deus determinou. É como se Deus dissesse assim: eu fiz o açúcar para ser bênção, mas não exceda no uso. Eu fiz o sal para ser bênção, mas não exceda no uso. Eu fiz a dopamina para você sentir prazer, mas não exceda no uso. Porque o açúcar vai te levar a sentir nojo. O excesso do sal vai te levar a sentir desgosto pelo alimento. O excesso da dopamina vai levar você a sentir coisas que te levarão à desgraça, a atitudes ruins. O excesso de cortisol vão te levar a coisas ruins. O excesso de adrenalina vão te levar a coisas ruins. Então, por que é que você está se expondo a estas coisas que vão te levar a produzir sentimentos ruins que vão adoecer o seu corpo? Pensa um pouquinho sobre isso. Talvez eu esteja falando agora, eu creio que estou falando agora com um grupo grande de pessoas que estão experimentando algum tipo de enfermidade. Os evangélicos, sobretudo, os neopentecostais, a corrente neopentecostal, tudo é o demônio, tudo é o diabo. Aí ele tem a função dele, o papel dele é roubar, matar e destruir. Ele tem a função dele, o papel dele é influenciar o homem para fazer aquilo que ele não deve, influenciando a sua mente, para que o homem seja tomado de desejo para fazer aquilo que não deve. Mas a escolha é sempre nossa. E aquele que não conhece a palavra de Deus vai ser refém dessas influências espirituais que recebe na sua mente, levando a desenvolver sentimentos, e sentimento é química no nosso corpo. Sentimento é adrenalina, sentimento é cortisol, sentimento é dopamina, e que quando há em excesso, acabam com a nossa imunidade e nos predispõem às mais diferentes enfermidades. Tem gente que está com alopécia, tem gente que está aí perdendo o cabelo por causa de ansiedade. Tem gente com vitiligo por causa de ansiedade. Tem gente com depressão, não consegue nem sair de casa, de tanto que se expõe a notícias ruins, tem medo de tudo. Começa a fazer o caminho de volta. Começa a fazer o caminho de volta. Começa por abrir a Bíblia Sagrada lá em Gênesis e vai lê-la até Apocalipse. Se exponha à verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Viva sob os princípios e valores da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e você vai construir saúde, vigor, alegria, vida em abundância. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E não há como ter vida em abundância sem respeitarmos os limites que o Senhor estabeleceu para nós, sem colocarmos na nossa vida os princípios e valores que o Senhor estabeleceu para vivermos por eles.
Mas na medida que nós obedecemos a palavra de Deus, nós damos alegria ao coração de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Meu amado e minha amada, não espiritualize tudo, mas tenha como certo: os seres espirituais da maldade, eles estão aí conspirando contra nosso bem-estar. O papel deles é nos influenciar ao pensamento, para fazermos aquilo de que nós não devemos, nos expondo aos excessos que nos levam à doença, ao mal-estar e ao prejuízo. Que Deus abençoe você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta hoje para Jesus. Se você está afastado da igreja, volta hoje para Jesus. Se você ainda não entregou a tua vida ao senhorio de Cristo Jesus, começa hoje, entrega hoje a tua vida ao senhorio de Jesus. Receba Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. E comece a fazer uma caminhada de fé, de transformação, pela renovação do teu entendimento, transformação da tua vida e da tua realidade, pela renovação do teu entendimento. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é te fazer abençoado, abençoada.